falar do Festival Internacional de Criatividade Cannes sem falar dos seminários, né, gente? Afinal de contas, eles são os responsáveis por ocupar boa parte da agenda dos caras que frequentam o festival. Agora, qual será que foi o ponto alto desses seminários, hein? Quem conta pra gente são os nossos convidados, Beth Furtado e Luiz Marinho. Foi em 2005 que a tecnologia chegou para valer aqui nos seminários de Cannes, mostrando uma série de cases digitais. Pois bem, 7 anos depois, não tem mais dúvida nenhuma de que tecnologia e criatividade são duas faces da mesma moeda. Afinal de contas, o melhor seminário aqui em Cannes, na minha opinião, o mais marcante foi o Rebrief do Google, onde grandes campanhas icônicas da história da propaganda criadas nos anos 70 foram recriadas e reapresentadas utilizando os argumentos digitais, os instrumentos digitais. E estiveram aqui no palco do Palais simplesmente os criadores originais daquelas campanhas. Campanhas para Alka-Seltzer, Volvo, aquele maravilhoso filme da Coca-Cola, Hilltop. E olha, há uma campanha que para mim é um marco na propaganda mundial, que é a campanha da Avis, We Try Harder. Pois bem, eu estive aqui frente a frente com Paula Green, a criadora daquele slogan We Try Harder, e simplesmente isso mostrou pra gente que é possível sim fazer com que aquelas ideias sejam melhoradas com o uso das tecnologias atuais. If you want to do good advertising, it really doesn't depend on the technology. It depends on your knowing how to do good advertising. Aliás, as melhores e mais inspiradoras apresentações desse ano, tirando o Rebrief, vieram de pessoas de fora do mundo da propaganda. Por exemplo, o filósofo Alain de Botton falando um pouquinho que as pessoas hoje querem se conectar com as marcas e as marcas estão falhando em falar de aspirações mais altas na pirâmide de Maslow, e o que as pessoas mais querem, na verdade, é ser felizes. I'm a great believer that the highest form of creativity that we have in our culture is known as art. I also want to argue that advertising, when it's going well, absolutely deserves to be counted as an art form. Outra coisa interessante, a apresentação da arquiteta iraquiana Zaha Hadid, que trouxe aqui um festival de trabalhos maravilhosos. A Zaha falou assim: por que eu deveria ficar com um único grau se existem 360 graus para serem trabalhados? E os projetos dela, assim como o Centro Aquático da Olimpíada de 2012 em Londres, são realmente fantásticos. Uma das celebridades que vieram para cá para o Palais, trazida pela Draft FCB, foi o fotógrafo JR. Ele tem um trabalho fabuloso, ele vai para lugares de terceiro mundo, faz trabalhos com pessoas carentes, tem um documentário chamado Women Are Heroes, inclusive parte dele foi feito no Morro da Providência, no Rio de Janeiro, lá no Brasil, e ele encantou a plateia. Ele foi aplaudido de pé, o trabalho dele realmente é magnífico e olha, ele não gosta da publicidade e mesmo assim ele encantou e inspirou todos os publicitários. Then I had those photos in hand and I had no idea what to do with it, but I knew the street. My exhibition is the street. Nós tivemos também aqui 3 crianças trazidas pela JWT. E a lição dessas 3 crianças, um garoto de 9, um garoto de 12, uma menina de 14 anos, que fazem hoje projetos bacanas, como criar jogos novos ou trazer novos discursos para o mundo dos negócios, foi simplesmente o seguinte: a gente faz porque a gente não acha que vai errar. Ou seja, não sabendo que era impossível, foram lá e fizeram. Isso é muito interessante porque a gente tem muito medo do risco, muito medo de arriscar. Isso tem atrapalhado a nossa criatividade. Isso foi repetido por várias pessoas ao longo desse seminário, como o medo do risco atrapalha a criatividade. Algumas celebridades desapontaram, como Selena Gomez, que simplesmente veio aqui enfeitar os nossos seminários, né? Não trouxe nenhum conteúdo relevante. E também o nosso Ronaldo, que foi mais tietado que trouxe conteúdo. Veio aqui, defendeu a Copa do Mundo, disse que faremos a melhor Copa do Mundo de todos os tempos, mas Ronaldo não trouxe nenhum conteúdo. Inclusive, Ronaldo falou em português aqui no Palais, veja você. Ronaldo Luis Nazario de Lima. Obrigado. Olá, bom dia a todos. Hello, good morning to everyone. Vou falar em português, meu inglês ainda não está bom o suficiente para I'm going to speak Portuguese because my English is not good palestrar. enough. Tem muitos corintianos aqui, né?
A meu ver, esse ano, em 2012, a gente teve um destaque muito grande para questões de consciência. Pude perceber nesse evento como um todo, não apenas nos seminários, mas também observando os trabalhos, que a questão de consciência é uma questão que está sendo inserida no universo da comunicação por meio de diversos trabalhos. A gente vê também um outro seminário que foi uma contribuição do grupo ABC, que foi o seminário do ex-presidente Bill Clinton, norte-americano, que trouxe a indagação do quanto nós convivemos mal com a diversidade. Nós todos, não apenas os profissionais de comunicação, mas o ser humano em geral. Ele ainda deu exemplo, nós ficamos, por causa de 1% de diversidade genética, nós ocupamos 99% do nosso tempo divergindo em questões que não são relevantes. E trouxe uma provocação para o mundo da comunicação. Por que nós não nos elevamos, por que nós não nos atemos às questões que podem contribuir para a sociedade atual, que podem modificá-la, questões muito importantes como a pobreza e o aquecimento global. Ele chamou e trouxe a provocação para o universo da comunicação de relembrar disso e de relembrar o seu papel. Para mim foi o ponto alto, sem dúvida nenhuma, e junto com Alain de Botton, outro seminário que valeu muito a pena. Mais um que tem um carro que não diz nada. Ainda bem que existe o Bravo. Moderno, elegante, tecnológico e ousado, como você sempre quis. Bravo, você com tudo. Tá sumido, hein?